Há muitas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, me encontre e te encontro também. É só procurar no esforço em busca do bem. Há opções de trabalho em tudo que há. O voo tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar. E não há no amor por altar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas do mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar. Iluminando o bem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas do mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar. Iluminando o bem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha
comigo. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto, que seguir, caminhar, que saber pra onde ir. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Obrigada, Álvaro, por estar conosco essa noite. Melodias muito confortantes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Joana Dark, estou hoje na condução do trabalho. Gostaria de estar dando as boas-vindas a todos, dizer a todos vocês que é um prazer muito grande recebê-los aqui. E escala de trabalho da noite, nós vamos ter nossa companheira e trabalhadora da casa, Dona Rose. A prece inicial está a cargo da nossa companheira Natália. O nosso palestrante, que já estou visualizando aqui, é o Paulo Cesário. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco, viu? E após a palestra, nós teremos o nosso irmão Paulo vai estar falando conosco sobre o tema terapêutica espírita. Depois da palestra dele, nós teremos o passe com a fluidificação das águas com o nosso companheiro Raudeni, para estar fazendo a nossa prece final. Então, vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite de hoje, com a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos essa relação não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados. Por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É sobre essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que disse ficaram ininteligíveis, ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Então, vamos dar início às nossas vibrações de hoje. Com muita alegria e gratidão, agradecer a Deus, nosso Pai de poder e bondade, pela vida, pela reencarnação, pela nossa casinha Segal, pelo conhecimento do Espiritismo. Somos gratos, Pai eterno. Agradecer também a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade desse trabalho e rogar a Ele as bênçãos para todos os trabalhadores, os coordenadores, em especial os nossos irmãos em tratamento em nossa casinha Segal. Que eles possam receber aqui o que vieram em busca da saúde, da paz, do equilíbrio, que eles possam ser recebidos por todos nós, por Jesus, pelos Espíritos que dirigem os nossos trabalhos, que eles possam sentir confortados, amparados, e que eles possam receber também
desses nossos amigos espirituais que nos acompanham, que dirigem esse trabalho, que eles recebam a força, a esperança, a fé, a necessidade, que são necessárias para enfrentar todas as dificuldades de todos os dias. E que a luz e o amor do nosso Mestre Jesus os acompanhe sempre. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que permaneça sempre com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos dar início à nossa conversa fraterna dessa noite, né, Paulo? Você seja instruído pela espiritualidade, como sempre, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Bem, aqui, mais uma vez nessa casa, é maravilhosa assistência, acolhida, né? Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falamos a todos, encarnados e desencarnados. Mesmo porque o Espiritismo, ele vem nos mostrando, assim, esses dois aspectos, né? Nós somos espíritos na carne e aos espíritos que provisoriamente estão fora dela, mas voltarão. Então, a nossa conversa é uma conversa geral entre encarnados e desencarnados. Quando nós falamos da terapêutica espírita, e o nosso item 5 do capítulo 1, falando sobre o Espiritismo é a terceira revelação. E é muito importante a gente dar um passeiozinho rapidinho aí no passado, para a gente ter uma noção de revelação, né? Eu acredito que isso aí é uma lição muito lida, muito vista e sabida por todos, mas é importante a gente voltar lá um pouquinho antes de Moisés, né? Porque esse Deus maravilhoso, ele sempre existiu, sempre esteve junto de nós e sempre foi assim, revelado em todos os tempos, desde lá de Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. E nessa linhagem, nós chegamos até Moisés. Todas essas pessoas da linhagem sabiam desse Deus único, desse Deus verdadeiro, desse Deus poderoso, que não era representado por imagens, por esculturas, né, por símbolos, e que existia sempre, né? Conversava, inclusive, havia uma interação com Abraão, por exemplo, que vivia na terra lá de Ur. Ele falou assim, olha, estou te chamando para um trabalho, rapaz, e a sua descendência será tão grande como as estrelas do céu, como as areias, não podem ser contadas, mas será, assim, imensa a sua geração. E ele creu, e aí continua, né? E vem até os nossos dias, de geração em geração. E quando, então, Moisés, que ficou centralizado em Moisés, essa primeira revelação, ele revelou esse Deus único, esse Deus verdadeiro, não é? Mas ele já era conhecido, mas agora ele criou, então, assim, uma nova força, ele criou agora uma espécie de império. Existe um Deus que domina, que tem o controle de tudo e é capaz de dar a vitória a quem buscar, a quem crer. Então, houve, assim, uma apresentação de um Deus poderoso, forte, e que não levava desaforo para casa. Era um Deus que que punia mesmo, e punia porque ele era o Senhor dos exércitos. E nós, nessa época, né, muito embora não lembremos disso, né, Joana? A gente não lembra dessa época, mas a gente precisava dessa revelação nessa tonalidade, porque o nosso coração era muito endurecido. A gente tinha, assim, muita brutalidade, muito materialismo em nós. E até hoje ainda isso perdura. Mas de lá até aqui, quantas pessoas já não se santificaram, quantas pessoas se redimiram e progrediram nessa ascensão maravilhosa, né? Então tinha um Senhor dos Exércitos que foi a primeira revelação. Isso foi um choque para a época. Nossa, o que é isso? Um Deus que ninguém vê? Um Deus que, né, é diferente dos deuses que a gente conhece? E então depois vem Jesus falando, olha, esse Deus maravilhoso, ou esse Deus vingativo que tem aí, não é bem assim, ele é um Deus maravilhoso, ele é nosso Pai, ele é nosso Criador.
Então, ele foi modificado de Senhor dos Exércitos, que punia, não é? Que vingava, para um pai amoroso. A diferença, então, nós estamos vendo Moisés mostrando um Deus que tem súditos. Jesus vem mostrando um Deus que tem filhos. Súditos, não é? Obedece. Filhos, amam. Então, antigamente era um Deus para ser temido. Com Jesus, um Deus para ser amado. Mas quando, na vinda de Jesus, a gente já estava pronto para ouvir parte das verdades. A gente ainda não tinha condição, assim, de assimilar tanta luz. Nos ofuscaria. E Jesus, então, faz uma promessa maravilhosa. Eu vou e vou vos preparar o lugar. Mas voltarei para buscá-los, para que lá onde eu estiver, lá estejais também. Então, Jesus foi sempre um consolador, até na última hora, né? Olha, eu estou indo, mas eu vou pedir a meu Pai, para que não ficais órfãos, e ele vos enviará um outro consolador. Esse consolador, que é o Espírito de verdade, esse ficará convosco eternamente. O mundo não o entenderá. Mas quanto a vós, as pessoas com quem Jesus estava conversando, conhecê-lo-eis, porque estará em vós. Então, ao tempo certo, surge o Espiritismo como a promessa de Jesus, que veio para consolar e falar de tudo aquilo que Jesus falou e revelar todas as outras coisas que Jesus não podia falar naquela época. E é bom lembrar que a revelação de Moisés deu uma sacudida na sociedade naquela época e houve muitos opositores, inclusive o próprio Moisés ordena que fosse passado ao fio da espada mais de 3.000 desertores, quando ele desce lá do morro com os 10 mandamentos. Tinha um bezerro de ouro que estava tomando o lugar da santidade. E eles queriam, então, uma divisão. Fica você com seu Deus invisível e nós ficamos com o Deus do bezerro de ouro. E então Moisés manda, ao fio de espada, assassina mais de 3.000 seguidores, que seriam desertores. Quando Jesus chegou também, não foi muito aceita essa ideia de um Deus de amor, um Deus que perdoa o inimigo, que recomenda para que façamos assim. Olha, peraí, calma. O mundo material é o mundo que conhecemos. A nossa matéria de troca é isso que conhecemos, que sabemos. Agora você vem falando de um reino onde não é nem desse mundo, é um reino de outro mundo, não é? Questionado até já na hora da morte se ele era rei. O Espiritismo também não foi muito bem aceito, não. Houve aí muita, e ainda há muita resistência com relação a essas verdades. É muito novo, 150 anos, pouco mais. Mas houve e ainda há muita resistência com relação à Boa Nova. Lá o Ato de Barcelona, aonde queimaram as obras espíritas, e isso foi só um pouquinho. Até hoje existe ainda pessoas que têm medo do mundo espiritual. Então, olha que maravilha, inicia-se o item 5 do capítulo 1, falando que essa é uma ciência nova que vem revelar aos homens e esclarecer todas as coisas. O Espiritismo nunca criou nada. O Espiritismo simplesmente se ateve em explicar as realidades. Mediunidade sempre existiu. Noé conversava com Deus, Abraão conversava, e toda essa linhagem. Moisés conversava. O Espiritismo não inventou mediunidade. E mediunidade também não é, na escala de prioridade do Espiritismo, não é a pedra angular. A pedra angular é a transformação do homem em um homem de bem. É a mudança, é a conversão do ser, mudar o ser de rumo. E ele se expressa em 3 aspectos: filosófico, científico e religioso.
Sendo que a filosofia é a busca do conhecimento. Por que disso? Porque sofremos, porque acontecem essas coisas tão diferentes. Na minha família acontece isso, na do outro não acontece. Pessoas que não fazem nada e têm tudo, pessoas que fazem tudo e não têm nada. Como é que se explica um pai bondoso, tão poderoso, que bota os seus próprios filhos, um com tudo e outros com nada? Então o Espiritismo vem mostrando, através de provas irrecusáveis, irrefutáveis, que existe uma lei que governa o universo. Uma lei de atração, uma lei de causa e efeito. Essa lei de ação e reação. Eu faço e sou responsável pelo que faço. Por isso o Espiritismo pede a gente muita calma, para quando for fazer, pensar sobre o que vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer. Porque nós estamos lidando com sociedade, com pessoas que têm, tal qual a nós, sentimento próprio, pensamentos próprios, desejos, projetos, tem meta. Dependendo do que dissermos, nós podemos estar assim, lucificando, facilitando, encorajando, só erguendo, mas também podemos estar chafurdando alguém em um pessimismo, em uma descontinuação de projeto evolutivo. O Espiritismo vem trazendo, então, para nós que a salvação, todos nós seremos salvos a partir das nossas obras. E não é a minha salvação pelas tuas obras. A cada um será dado conforme as tuas obras. Então nós iremos caminhar para a libertação. Nós iremos caminhar através do nosso esforço, da nossa persistência, das nossas escolhas. Nós iremos alcançar um nível existencial muito prazeroso. Jesus diz: meu reino não é desse mundo. E fala de uma nova era, a era do espírito imortal. Olha o que o Espiritismo faz, nos conscientiza. Nós estamos na era do espírito. Até então, você era o que eu estou vendo. A partir de agora, não. O que eu estou vendo vai se desmanchar um dia. Você é a expressão através daquilo que eu estou vendo. Eu não sei o que está dentro do seu coração, mas quando você fala, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma noção. Quando você age, você comprova que você não é só palavra. Você é palavra e atitude. E então, através destas iniciativas, nós iremos a cada dia, um passinho agora, mais um passinho daqui a pouco. E Jesus fala: calma, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. E para ver o reino dos céus, é preciso que nasça de novo. É preciso encarnar e reencarnar, ir e vir muitas vezes, porque uma existência só é muito pouco. A gente nem começou uma existência no sentido assim, de madureza, e a gente já sente o sol curvando e a escuridão se aproxima. A gente nem chegou, já está olhando para a mala para voltar. E a gente fica imaginando, espera aí, o que é que valeu eu aprender tanto, dedicar tanto, se não vou poder aproveitar de nada disso? O Espiritismo fala: claro que você vai aproveitar. O Espiritismo, ele nos clareia dizendo que o que a gente não faz para os outros, a gente faz para nós através dos outros. Porque tudo é nosso. Se eu fizer o mal, vou encontrar o mal que fiz. Se eu fizer o bem, vou encontrar também, forçosamente, estarei de encontro com tudo aquilo que eu causar. Sou um elemento causador. Mas preciso ter uma reflexão. Preciso entender. Porque nessas moradas anunciadas por Jesus, a Terra é uma delas. Nós estamos em uma casa. E nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo. Os Espíritos vêm falando assim: se você não conseguir te amar, você não consegue amar os outros. Goste de você.
Sinta prazer com a sua própria companhia. Isso é consolador. Você não precisa de uma multidão para não se sentir só. Você pode estar acompanhado e sozinho, ao mesmo tempo. Sozinho na companhia. Sozinho numa multidão. O Espiritismo vem falando que a melhor companhia para cada um de nós somos nós mesmos. E depois, como acréscimo da misericórdia de Deus, a outra companhia maravilhosa para nós é as nossas ações. A gente saber que nós estamos chegando num determinado nível, que a bondade que fizemos nos causa prazer em todos os momentos. Porque a gente sabe que a gente não prejudicou, que no momento a gente foi presente, que no momento, se a gente não tivesse, naquele momento, a experiência de certas pessoas que através de nós foram beneficiadas, talvez demorasse um pouco mais para alcançar o êxito. E depois o Espiritismo vem explicando de quais são os aflitos dos quais Jesus vem falando. Bem-aventurados aflitos, como, peraí, ser aflito é algo bom? É quase que um antagonismo. Como que eu serei assim, um camarada ditoso por estar em aflição? Parece que seria o contrário. Eu seria ditoso se estivesse indo bem bom. E aí depois o Evangelho já vem nos explicando lá na frente. Olha, pode não ser bem assim os momentos que está julgando como maus momentos. Porque nos momentos de luta, você pode estar assim sendo protegido pela própria luta, pela sua própria ascensão. Naqueles momentos de muita alegria, você pode contrair débitos, e débitos pesados. Quantas pessoas, hoje a gente vê na mídia, tem hora que eu fico até assim pedindo para as pessoas não ficar seguindo essa enxurrada, né, essa avalanche de notícias mórbidas, notícias de que deram 19, 29, 40 facadas em alguém, e só falta falar assim, a pessoa foi morrendo, aquele estava doendo, o sangue estava vazando, e a pessoa pensou nos filhos, vai morrer. Gente, sai disso. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas vamos vibrar coisas positivas, porque um homem, né, uma atitude de tristeza, pode causar, e sempre causa, porque somos seres influenciáveis, causa tristeza em outras pessoas. Uma pessoa amargurada tem uma facilidade muito grande de transferir amargura para alguém, e o Espiritismo vem nos libertar disso. São momentos, e olha o Chico, isso passa. Vai passar, é preciso ter fé. Não podemos apartar de Deus um segundinho sequer. Deus é o nosso alvo e temos que estar assim, enamorados de Deus. Precisamos pensar em Deus como pensamos na pessoa amada. A gente não esquece da pessoa amada. E por que vai esquecer de Deus? Não esqueça de Deus. E a gente lembra de Deus louvando a Ele através das nossas ações, do bem que fizermos. Ah, como Deus aceita a bondade que fazemos. Ah, como Ele recebe isso de bom grado. E aí, nós estamos fazendo para nós. Porque quando fazemos uma coisa errada, naquele momento, nós estamos requisitando das providências divinas uma oportunidade reparadora. Esse é o Espiritismo, a terceira revelação, que não está localizada em nenhuma pessoa. A primeira em Moisés, a segunda no Cristo, e a outra em quem? Em uma comunidade de espíritos superiores. Não tem um autor do Espiritismo. Kardec recebeu e organizou. Mas a obra não é do Kardec. A obra é dos espíritos. E precisamos tomar muito cuidado, querida Joana e outros amigos presentes. Leon Denis pede para a gente tomar assim um pouquinho de cuidado com o espiritismo dos espíritas e nos ater ao espiritismo dos espíritos. Muitas das vezes a gente tem um espiritismo à nossa maneira. E o Espiritismo não é a nossa maneira, é a maneira do Espiritismo mesmo, conforme Nola mostrou, os espíritos. Então chegamos a um ponto de que nós sabemos que é preciso amar os inimigos, porque é uma bomba emocional, é uma bomba relógio a explodir em qualquer momento.
Então, nós precisamos neutralizá-la através da força do amor. Não existe nada... Lembra do Gandhi? Mahatma Gandhi? Através da força do amor, da não violência, ele consegue libertar a Índia da opressão inglesa sem dar um tiro, sem machucar ninguém, sem desejar mal para ninguém, e libertou-se o seu povo. Então, o amor ele é muito forte. Através do amor, nós alcançamos a nossa libertação. E assim, sucessivamente. Por que o inimigo é uma bomba emocional a explodir a qualquer momento? Porque, gente, o inimigo ele não nos traz assim boas lembranças. Não nos traz. Mas, às vezes, nem sempre é ele o nosso inimigo. Às vezes, nós somos o inimigo deles. Mas a lembrança que está enraizada em melindres, que é o pai de todo desconforto, mágoas e angústias, ele não deixa a gente entender que é preciso, muito embora exista um ditado muito antigo, que o mal deve ser cortado pela raiz. Vamos abrir aqui um parênteses. Consta, né? Conta-se que o guardião de um castelo desencarnou e o ancião encarregado de arrumar um novo sentinela para aquele castelo publicou, então, que teria uma reunião para decidir quem seria o novo guardião do templo. E aí reuniram lá centenas de participantes. Todo mundo vestido a caráter, com espadas e etc. Estavam lá, assim, reunidos. E, de repente, todo mundo imaginando quem será o novo guardião. E, de repente, observa que no centro do salão tinha uma mesa de vidro. E nisso, traz-se de lá, então, um jarro de cristal com uma linda rosa amarela. E colocou em cima dessa mesinha de vidro e pronunciou a seguinte sentença: eis aqui o problema. E afastou-se. Aí foi um silêncio, porque era uma incógnita, teriam que decifrar aquilo ali. Problema? Tanta beleza? Tanto valor? Era de cristal. E uma linda rosa. E ficou todo mundo tentando decifrar aquele enigma. Até que o mais jovem deles sacou a espada lá e foi naquele jarro e arrebentou tudo. Acabou. E aí o ancião chegou e apresentou aquele jovem como o novo guardião do templo. E aí ele explica a moral da história. Pode ser muito bonito, pode ter muito valor, mas se significar problema, tem que ser eliminado. Então o Espiritismo vem mostrando essas coisas para a gente. Ter inimigos é ter problema, é preciso eliminar o problema, porque esse problema, muitas das vezes, não está no inimigo. Se estiver no inimigo, até é melhor da gente perdoar ele, porque não está na gente. Então, precisamos perdoar o inimigo. Precisamos estar, assim, voltado para a harmonia. Precisamos estar, assim, ciente de que a nossa família é algo, assim, que devemos fazer muito para honrar e merecer. Até mesmo uma nova oportunidade de reencarnar com esse mesmo grupo. Esse é o Espiritismo Consolador, no nosso livro de cabeceira, que tem que ficar ali, sabe, como nosso orientador. Cada lição que a gente vai ver dessa obra maravilhosa, conversa conosco e nos ensina. Não é porque eu lembrei de alguém que fala sobre dores, e eu penso que aquela lição é para ele. Não, aquela lição é para mim. Eu preciso aprender sobre dores. Por quê? Porque é nessas obras pequenas que Deus nos prepara para uma obra maior. Se nós aprendermos a compreender dentro de casa os nossos familiares, começamos então a nos preparar, a nos tornar aptos para sair de nós e expandir a nossa compreensão para além do clã familiar. A bondade que nós praticarmos
ela precisa de ser assim sabatinada. Daria para fazer melhor? Quanto de bondade eu fiz na bondade que eu pratiquei? Quanto de mim estava ali dentro? Não teve nenhum interesse particular? Eu não fiz isso esperando algo em troca? Foi genuíno o que eu fiz? Digamos até que tenha tido um pequeno interesse. Ore para que da próxima vez a gente faça desinteressado. É assim, a gente não vira santo, uma varinha de condão assim, então já sou santo. Não. É devagarinho, não é? O André Luiz nos diz que o êxtase do santo um dia fora mero impulso. E nós estamos na nossa fase do impulso, não estamos ainda na fase da santidade. Um dia seremos, né? Tem até um hino que fala que um dia todos nós seremos santos. Mas a gente precisa de ter paciência, porque esse é mais demorado, né? Talvez milênios. A gente não pode nunca querer, assim, ser tão apressado, porque as coisas não são assim. A gente leva milênios para adquirir um vício, e depois quer desfazer disso, como num passe de mágica, aí a dor vem nos aconselhando, é melhor ir devagar. Muitos de nós estamos protegidos pelas enfermidades, porque sem elas seríamos um terror. Continuaríamos e daríamos asas ao passado tenebroso, escabroso. Olha, concluir o livro do Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai levar milhares de encarnações ainda para a gente concluir essas coisas, né? Mas eu gostaria muito que ficasse assim na nossa mente, que a nossa evolução depende de nós. E que nós já temos aqui um roteiro seguro. É Jesus na nossa casa, no nosso quarto. É Jesus na nossa mesa. É Jesus aonde estivermos aí, onde a gente estiver lendo o Evangelho, é Jesus conversando com a gente. Então, não vamos desistir nunca de fazer o bem. Não vamos, assim, em momento algum, achar que já fizemos o bem necessário para essa existência. Porque, a bem da verdade, nem começamos ainda. Temos muito a fazer. Às vezes a gente acha que a gente é muito fraco. Às vezes até a gente pede para alguém, você está indo para o centro? Ora por mim lá. Fala, por que você não ora? Não, a minha prece é muito fraca, a sua é forte. Né? Então, hoje, nós ainda temos ainda uma fé vacilante, mas vamos estar juntos, vamos acreditar. A espiritualidade está aí diuturnamente. Vamos ouvir, gente, a voz da nossa consciência falando, pede desculpa. Ele pode estar com problema, pode não ter tido a intenção de te ofender, não é seu inimigo, perdoa e deseja o bem, porque nós estamos trabalhando a nós para uma causa maior. A gente fica tão feliz, tão assim, até vaidoso de saber que houve um Chico Xavier, né, contemporâneo nosso, que espalhou tanta bondade, que a gente fica pensando assim, se eu fosse um Chico desse, eu estaria trabalhando dia e noite, não dormindo nada, olhando a dor dos outros, tentando consolar quem está melhor do que a gente. Quanta coisa esse Chico fez. E esse é, sim, um caravaneiro que esteve aqui encarnado conosco. Vamos, assim, botar bondade no bem que fizermos. Vamos ter o Espiritismo como nosso roteiro. Pode-se dividir os atos, as matérias dos evangelhos, em 5 partes, né? E orienta aí no livro o Evangelho, né? No seu prefácio. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que fundamentou os dogmas de igreja e o ensino moral. Só desse o Espiritismo se interessou. Porque as outras são partes polêmicas que não redime, que não renova ninguém. Mas saber que perdoar os inimigos muda tudo na minha vida e que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, é maravilhoso. E esse livro está na nossa cabeceira, está na nossa mesa. E vamos ler, gente. Vamos ler. Quem lê mais, vive melhor e pergunta menos. Muita paz. Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já vi sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim.
Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que, meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que, meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Convido a todos agora a se sentarem de uma maneira confortável, para que possamos receber dos nossos irmãos as energias necessárias para tomarmos esse passe. Imaginemos, pois, a figura do nosso Mestre Jesus, com os braços abertos, e de suas mãos saem luzes, muitas luzes, que vêm na nossa direção, que penetram no nosso chakras coronário, desce pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, nos abastecendo das energias que qual precisamos. Nos sentindo assim, melhores, com esse passe recebido e manipulado pelo nosso irmão. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre Jesus e aos guias e mentores espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as enfermidades existentes em nossas almas e corpo físico. Entendemos que Deus, sendo amor infinito, não castiga e nos ama, abençoa e perdoa sempre. Consciente da renovação necessária e profundamente arrependidos diante de Deus, rogamos assim a sua benevolência e, consequentemente, a atenuação e eliminação dos efeitos enfermizos, que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, para vivermos em harmonia com todos os nossos irmãos. E que a paz do Mestre permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Vivenciando esse momento sublime de amor e de caridade. Bondoso Jesus, nosso Mestre. Muita gratidão pela bondade, pelo tudo que recebemos. Te agradecemos pela nossa família. Que possamos ter um olhar de gratidão para cada um. E entender que estamos no momento certo, no momento ideal, para cativar a nossa família consanguínea. Que possamos estar assim olhando com admiração e saber que nesse momento, através da nossa atitude de bondade, iremos validar esta existência, esta passagem.
Que possamos, Senhor Jesus, ser o primeiro a sorrir, a elogiar, a pedir desculpa, pedir perdão. Que seremos aquele que tem a atitude de dar um bom dia com alegria, de oferecer um copo d'água. Obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos. Que possamos, através de nós, impregnar tanta bondade nas paredes do nosso lar, nos móveis. Que essa atitude de bondade, de receptividade, de inclusão, possa estar saneando as nossas águas, fluidificando-as, alterando a sua estrutura molecular, de acordo com a necessidade de cada um membro da nossa família. Obrigado, Senhor Jesus, pelos móveis que nos servem de conforto. Que tenhamos, Senhor Jesus, um olhar de carinho para com os animais do nosso convívio. Eles esperam o carinho, mas antes do carinho, eles já se propõem a nos acarinhar. Que possamos, então, Senhor, ser aquele que cura os animais com o nosso olhar, com o nosso carinho, com a nossa acolhida. As plantas da nossa casa, quanta beleza, quanta bondade. Abençoado seja o nosso lar. Senhor, que eu nunca saia da sua presença. E que a nossa comunicação seja através da bondade que o Senhor realiza através de mim. Em seu nome, agradecemos pela casa, pelos trabalhadores espirituais e encarnados, que tenham todos os seus propósitos renovados. Fica conosco, Senhor. Muita paz.